Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente por que se adoece tanto. Uma causa, 6 doenças diferentes. Eu vou te mostrar aqui a evolução dessas enfermidades. Eu sou Raquel Terra, diretora e fundadora do Centro de Medicina Chinesa desde 2001. E para te explicar esse processo de evolução da enfermidade, eu vou te contar uma historinha. Eu tive um paciente médico que veio tratar uma enfermidade que estava em fase inicial. Tratou durante 3 meses, teve um resultado excelente, mudou hábitos, uma pessoa assim, muito consciente. E ele indicou o tratamento para 6 pessoas da família dele. E eu venho tratando diversas alterações. Alterações como asma, depressão, dores, dor lombar crônica. E estamos aí com uma família evoluindo, colaborando muito com o tratamento. Mas eu trouxe essa história porque foi tão interessante a forma que ele analisou aí a causa. Ele falou, Raquel, é brilhante como a medicina chinesa conhece a causa. E veio se interessando cada vez mais, abriu a mente para a medicina chinesa. De hoje ele está inscrito no curso de formação completo em medicina tradicional chinesa, que eu ensino todas as técnicas. E o mais interessante é associar as duas medicinas. Ele se abriu porque não existe enfermidade idiopática ou de causa desconhecida. Ele se encantou com o conhecimento da síndrome, que é o que eu vou explicar hoje. Vamos lá. Eu vou falar de uma síndrome que origina várias doenças. Eu vou te mostrar 6, começando aqui. A primeira síndrome, estagnação da energia do fígado. Esqueça o fígado de acordo com a medicina ocidental. O paciente não tem gordura no fígado, o órgão não cresceu, ele está com todos os exames laboratoriais ok, mas ele tem estagnação. Como é que eu sei? Quais são os sintomas dessa síndrome? Para eu te falar dos sintomas, eu vou falar de 4 funções desse órgão. O fígado armazena o sangue, libera o fluxo de emoção, é responsável pela circulação na cabeça e irriga toda a parte interna, garganta e olhos, toda a parte interna da cabeça e pescoço. Então, o fígado tem 10 funções para a medicina chinesa, eu estou falando de 4, para você começar a entender esse processo de adoecimento, para que você use na sua prática esses conceitos e já vai elevando aí o seu nível profissional. A estagnação do fígado agride o corpo, porque ele libera o sangue, ele atua contribuindo com a digestão, quando ele libera esse fluxo interno. Eu estou falando aqui dos canais do fígado, porque ele irriga o corpo inteiro. Ele é o general aí, porque ele libera a circulação interna. E com isso ele nutre o órgão principal da digestão, que é o baço. Então a estagnação gerou uma deficiência do baço. É uma síndrome muito comum, que a medicina chinesa tem até uma frase, que falando a frase, o profissional, o terapeuta que trabalha com a medicina chinesa, ele já subentende aí tudo que está por trás dos bastidores. Can Pi Pu He, que significa fígado e baço. O fígado ataca transversalmente o baço. Eles não têm uma boa comunicação. E aí eu começo a ter deficiência, como eu gerei uma estagnação do fígado, que ocorre principalmente por repressão da emoção. São as pessoas que não têm facilidade para sentir, para se expressar, para chorar, para aceitar as dores. Então reprime, sofre muito, gera essa estagnação e a estagnação agride o baço. O baço tem como funções básicas, governa, é o principal órgão da digestão, prende o sangue nos vasos, é responsável pelo tônus muscular e pela concentração da mente. Olha quanta função importante. Olha como é grave o que eu vou passar aqui para você hoje. Então, eu bloqueei as emoções durante muito tempo, isso não acontece do dia para a noite. Afetei o órgão da digestão, afetei o órgão que controla a mente, controla o tônus muscular. Eu só falei de função, para que você primeiro abra o leque
e entenda que são outras funções incongruentes para a medicina ocidental, mas são tão importantes que eu tenho certeza, quando eu falar agora, as enfermidades que vão surgir, você vai prestar mais atenção nessa medicina. A partir dessa síndrome, estagnação do fígado, gerando a segunda, que é a deficiência do baço, eu vou ter aí, vou dar exemplo de 2 pacientes. O primeiro tem mais repressão, é mais tenso, mais contido, mas os 2 tiveram um ataque transversal afetando a energia do baço. O paciente apresenta tonteira, o primeiro, que é muito estagnado, contido, muito fechado, irritado, não aceita falar, não aceita se movimentar, são pessoas muito trancadas. E eu estou aqui já imaginando o primeiro paciente para ficar mais claro para você, que é um paciente real. Ele tem tonteira, depressão, cervicalgia, tem arritmia, que está começando a afetar o coração, mas ele tem ausência total de apetite, é muito difícil ele comer, porque afetou o baço, tá? A tonteira, a depressão e a arritmia, todas são consequências da estagnação do fígado. E dor cervical crônica, porque o fígado está associado ao canal da vesícula que passa nessa região do ombro. Então ele tem 4 enfermidades diferentes. Todas porque o fígado está em quadro grave de estagnação. E aí, fique bem atento, que eu vou te falar as perguntas exatas para você fazer no final desse vídeo, para você começar a observar o seu paciente diferente. O segundo paciente, mulher, mais contida, ela é contida também, mas não tanto, mas ela tem uma atividade mental excessiva, trabalha muito, tem aí um alto cargo, trabalha numa chefia, então ela não tem horário para comer, dorme muito tarde e é muito tensa, porque como valorizou muito a profissão, não tem horários, reprimiu também as emoções. Mas é mais mental e não tão contida quanto o primeiro. Ela gerou uma deficiência do baço grave. Como o baço está ligado ao fígado através dos canais, ela também gerou uma estagnação e afetou o fígado. Então ela também tem depressão, mas tem mais doenças ligadas ao baço. Asma, insônia, dor de cabeça. Então vamos lá. 4 enfermidades: asma, insônia, dor de cabeça e depressão. 4. O primeiro paciente tem 4 enfermidades. Eu estou te mostrando aqui uma síndrome gerando um conjunto de enfermidades. O primeiro tem tonteira, cervicalgia crônica, depressão e arritmia. Então, esse conjunto de enfermidades apareceu por uma síndrome. Poxa, Raquel, você está me dizendo que só o fato de conter a emoção, não ter hora para se alimentar, trabalhar excessivamente pode gerar enfermidades? Sim, pode gerar enfermidades graves. Eu te falei aqui que eu ia mostrar até o final do vídeo a evolução de 6 enfermidades, porque os 2 têm depressão. Então eu vou te mostrar 6 enfermidades que vêm por essas 2 síndromes que são formadas em conjunto, estagnação do fígado e deficiência do baço. E vou te mostrar as perguntas que você vai fazer, estou abrindo o diagnóstico para perceber se o seu paciente tem esse quadro. Então vamos lá, anote aí as 6 enfermidades que eu vou te mostrar agora porque ocorreram de forma simultânea e uma síndrome se nutrindo de forma mútua, um órgão adoecendo o outro de forma constante. Então anote a depressão, tonteira, cervicalgia, asma, insônia e arritmia. 6 enfermidades. O único sintoma que foge, a única enfermidade que foge do fígado e baço é a arritmia, que nesse caso os 2 órgãos já estão afetando o coração.
Síndromes, que são alterações energéticas, levando a doenças que são doenças importantes, tá? Não é algo que você acha assim, o paciente está estressado. Não, já tem arritmia, já tem depressão, já tem tonteira. 6 enfermidades que surgiram por excesso de trabalho mental, repressão da emoção, falta de horário para se alimentar. E você pode estar perguntando, Raquel, mas eu tenho um paciente que tem todo esse quadro aí, são contidos, são estressados, trabalham muito, mas não tem essas enfermidades. Porque existe uma tendência natural de cada órgão e cada paciente. Cada paciente é um indivíduo e, de acordo com a medicina chinesa, ele é atendido, orientado e analisado de uma forma muito individualizada. E aí você vai ver porque uns adoecem mais grave e outros não. E anote agora 6 perguntas básicas que você vai fazer para o seu paciente para analisar se ele está nesse quadro. E no final desse vídeo eu vou deixar um exercício para você fazer, para você amanhã começar com resultado no seu tratamento. Para que você consiga contribuir mais aí. Amanhã eu tenho certeza que você vai ter resultado e traga para mim aqui como foi a sua orientação. Então vamos lá, 6 perguntas para você analisar se o seu paciente tem um quadro de estagnação de fígado com deficiência do baço. Primeira, o paciente tem fome quando acorda? O natural, uma pessoa saudável acorda e tem apetite para o café da manhã, né? Consegue assim ter um bom café da manhã com vontade, mostra que ele está com boa função do baço, que é o principal órgão da digestão. O paciente tem sede, fome é de manhã, almoço e jantar, né? Ele tem um bom apetite nos horários corretos, 7, meio-dia e próximo a 18, porque os órgãos têm horários e eles sabem exatamente o horário que você precisa se alimentar para mantê-los saudáveis. E o hábito ruim de pular as refeições, se alimentar mal, lanchar na hora do almoço ou não ingerir o café da manhã, você já vai adoecendo de forma grave, principalmente o baço. Tem sede? Segunda pergunta. Não bebe porque é obrigado, porque o médico mandou, várias pessoas andando com a garrafinha. Eu quero saber se ele tem sede. Se ele não tiver, eu vou te mostrar aí por quê. Tem vontade de beber gelado? Necessita de água gelada? Então tem sede e se prefere gelado. Terceira pergunta, o paciente sua. É muito importante para a medicina chinesa. Ele sua quando faz exercício, ele sua espontâneo, está sentado num local que nem está muito quente, ele já está suado, ele sua à noite. O suor é uma análise fundamental para saber se os seus órgãos estão fortes. Quarta pergunta, ele tem sono? Sono à noite, 10, 11 horas, já tem um sono e dorme a noite inteira? Um sono correto ou tem insônia? E aí, junto com essa pergunta, você vai perguntar se ele tem sonolência pela manhã. Sonolência durante a tarde, após o almoço, porque se ele tiver sonolência, ele já tem uma desarmonia importante e eu vou te mostrar por quê. Muito importante. Quarta, insônia e sonolência. Quinta, humor. Ele tem bom humor? Quando você pergunta, ele sorri com facilidade, se expressa, tem boa reação às suas perguntas, sabe se expressar, ou é tenso, irritado, já quer logo terminar a consulta, pergunta como ele é em casa, como é a relação com a família, para conhecer o humor do paciente, uma pergunta fundamental. E a última pergunta que você vai fazer para o seu paciente é se ele sente muito frio. Você pode fazer essa também lá no início do questionário. Sente muito frio ou muito calor? Isso é relativo, porque como nenhum médico pergunta, né? Na nossa cultura não tem esse interrogatório na clínica, você vai exagerar um pouquinho para facilitar. No verão você sente muito calor? À noite você sente muito calor?
Você vai colocá-lo em situações que você teria certeza assim que o calor vem. No verão é difícil, né? Se você não sente calor no verão, você está muito com o corpo muito gelado. Se você sente calor à noite, está no horário muito errado, né? À noite é para sentir um pouquinho mais de frio. Ah, nós estamos no verão, mas vamos lá, para a noite do inverno. Ai, mesmo no inverno eu sinto calor à noite. Então existe um desequilíbrio interno do calor e do frio. Resultado dessas perguntas. Primeira, paciente que não tem fome e não tem sede, deficiência do baço. E eu vou te mostrar aqui o que você vai fazer amanhã, urgente, para ontem. Gravíssimo, assim, triste, porque milhares de pessoas estão adoecendo hoje pela deficiência do baço. E você vê de cara, rápido, se seu paciente tem isso, perguntando se ele tem fome e sede. Raquel, para que saber se ele tem deficiência do baço? Vamos lá, uma deficiência do baço que se mantém, eu vou sair dessa síndrome só para você acordar para essa medicina e mudar amanhã a sua forma de interrogar. Se o paciente tiver deficiência do baço, se mantiver de uma forma crônica aí durante 10, 20 anos, ele pode ter pânico, diabetes, incontinência urinária, incontinência fecal, impotência sexual, depressão gravíssima, desmaios, e aí eu vou para uma série de enfermidades graves que começam com a deficiência da energia do baço. Então, calma, que eu não cheguei lá. Eu tô na deficiência com a estagnação do fígado, mas eu poderia ficar aqui horas e abrir o leque para todos os órgãos. Então, se ele não tem fome, não tem sede, já sabe que ele tem deficiência desse órgão. Pula de refeições, não tem apetite, não sua. Vamos lá, que o suor também é uma análise bem profunda, mas eu vou mostrar só o paciente que não sua. Quem não sua, nem quando tá sol, calor, quando faz exercício, tem uma deficiência de sangue. Grave, deficiência de sangue. Raquel, mas eu fiz meu hemograma, o paciente me mostrou, o hemograma tá normal. Pois é, mas ele tem deficiência da energia do sangue. E aí ele pode ter queda de cabelo, depressão, visão embaçada, cãibra, uma série de enfermidades, de alterações, de sintomas que são pré-existentes aí, analisam de forma prévia que a enfermidade está chegando. Sua nas horas que deveria suar ou tem anidrose. Quarta, humor. O irritado, pavio curto, ele tem estagnação no fígado. Se você vê que o paciente está altamente ansioso, você vai nas relações mais íntimas, mãe, mulher, filho, pela forma que ele responder, você já sabe que ele tem estagnação. São pessoas altamente irritadas. Suspiram muito e tem essa sensação de nó na garganta. Humor. Sono. Se o paciente tem muito sono durante o dia, ele tem deficiência do baço, porque o baço acende a energia para a cabeça. Então essas pessoas que almoçam, fecham os olhos, têm que dormir, têm que descansar e não conseguem manter a concentração, principalmente após o almoço, os horários assim, durante a manhã também, que é um horário de maior produtividade mental. O paciente fala que tem sonolência, deficiência da energia do baço. Ele que mantém os olhos, as pálpebras abertas. E aí, frio. A deficiência da energia do baço gera, com o tempo, frio. Pacientes friorentos, porque essa síndrome evolui. Então, são pessoas que vivem de meia, casaquinho, mesmo no verão, assim, estão com uma blusinha mais comprida. Deficiência da energia do baço, que agravou. Vamos lá, solução agora para essas alterações. Se o seu paciente tem esses sintomas de baço que eu passei aqui, você vai tirar agora, amanhã, na próxima consulta. E vai me dizer aqui se em 10 dias, 2 semanas, você já não tem um resultado. Retire todos os alimentos crus, água gelada, qualquer líquido gelado. Retire os líquidos das refeições e retire melancia, melão, que são frutas mais frias. O alimento, ele tem uma natureza, isso é dietética chinesa. Cada alimento que o paciente ingere, ele direciona o sangue para um lugar. E o cru esfria essa circulação interna. O que significa esfriar? Diminui
leva a energia para baixo e leva o sangue. Então, dá apatia, pressão baixa, cansaço. Cada alimento muda a tua circulação interna. Isso é brilhante. Chama-se dietética chinesa. O cru é péssimo. O baço, quando enfraquece, como ele está ligado aí a todo o processo de digestão, e ele é um alimento que não gosta de alimento cru, ele é um órgão que detesta o cru, você tem que retirar derivados de leite e cru durante 15 dias, até que o baço fortaleça. Raquel, como eu vou perceber se o baço do paciente melhorou? Não precisa fazer nenhum exame. Ele vai estar mais acordado, mais disposto, vai diminuir os edemas, vão diminuir aí porque o baço deficiente dá uma tendência a edema. Ele vai ter mais apetite, mais concentração, mais disposição, pronto. Depois ele pode ir retornando um pouquinho do cru, mas no início corte completamente. Gelo corre, o baço odeia gelo. E hoje é difícil quem não tem uma deficiência do baço. As pessoas vão para o almoço, o garçom já vem com um copo cheio de gelo. Tire o líquido da refeição, porque a produção de sangue vem de uma boa digestão. Urgente, café da manhã. Hoje muitas pessoas tomam um cafezinho e já pulam aí essa refeição que deveria ser a refeição de rei. É a refeição mais importante para o oriental. Coloque no café desse paciente que está apático, sonolento, ovos mexidos, um ovinho caipira, batata doce, aipim, retire iogurte, leite, até que o baço se fortaleça, melhorando a disposição geral. Respeite com rigorosidade os horários da refeição, tendo sempre que almoçar meio-dia e o horário do estômago aí 7 da manhã para o café. E jantar, muitas pessoas lancham à noite, né? Pode tomar uma sopinha, fazer uma salada refogada aí, como tá calor agora no verão para sopa, legumes, raízes refogados, mas a dieta é fundamental, porque o baço produz todo o sangue que está no interior dos seus órgãos. E o humor? Esse paciente irritado, você vai ouvir o que ele tem para dizer, você vai ajudá-lo a se abrir, a colocar as questões mais íntimas. Se ele tiver que falar mais alto, chorar, ele tem que se expor. O paciente tem que confiar em você. A confiança é o pré-requisito básico do tratamento, seja de que área for. Seja se você for médico, psicólogo, terapeuta, enfermeiro, massoterapeuta, fisioterapeuta, tem que confiar. A emoção tem a ver com a dor, a emoção tem a ver com o metabolismo, a emoção tem a ver com sono. Não tem como desconectar a emoção das articulações de quem o seu paciente é. Então escute. Quando ele se abrir, ele falar, ele se expor, ele vai liberar a circulação do fígado. E aí mais um pouquinho, para você contribuir mais com essa alteração de humor, exercício físico urgente. O estagnado tem que se exercitar, é obrigatório aí. Acorde, café da manhã e vai nem que tem que caminhar e volta o quarteirão. Tem que se exercitar, que isso libera, atua aí em toda a circulação interna do fígado. Com isso, você vai liberar a estagnação do fígado, mudança de hábito, hein? Medicina chinesa não é acupuntura. Medicina chinesa não é apenas aplicação de pontos na orelha, seja a técnica que for. Primeiro, é orientação de vida, reeducação, mudanças de hábitos, observar como funciona a mente, qual é o padrão emocional. Medicina chinesa é reeducação de vida de A a Z, desde o momento que o paciente acorda até a hora dele dormir. Tá bom? Então, exercício físico para liberar o fígado. Coloquei aqui o padrão de emoção para ele se abrir. Coloquei as orientações do baço e para fechar, cervicalgia crônica. Vou deixar um presente no final desse vídeo agora, que vai ser um exercício da cervical. É muito comum as pessoas tensas, estagnadas, terem um padrão de dor cervical. Então, eu vou deixar um link que é de um exercício para que ele faça diariamente, preste bem atenção,
Porque o paciente que tem a cervical em harmonia, normal, com a fisiologia normal, ele tem que olhar o calcanhar, quando projetar o queixo na diagonal, a cabeça lá atrás, ele tem que conseguir visualizar o calcanhar. Vai estar demonstrado nesse link aqui abaixo, para você usar amanhã na sua prática e me passar aqui o resultado. Eu quero saber, eu quero contribuir com a sua prática lá na ponta, sentado na sua mesa com o seu paciente. Exercício que é usado aí há milênios para dor cervical. Projetar, Raquel, meu paciente não consegue olhar o calcanhar. Vai no máximo, mas não é assim alongamento básico não. Projete a cabeça o mais para trás possível, 3 vezes por dia, tá explicado aí. Ah, Raquel, mas meu paciente já tem uma alteração de tônus muscular, tem uma hérnia que é cirúrgica. Ele vai ter que ser encaminhado para o cirurgião. Mas é raríssimo, a maior parte dos quadros não são cirúrgicos. São dores cervicais por tensão, por diminuição dessa curva, a concavidade vai sendo perdida pelo excesso de tensão de aparelho celular. Então esse exercício de Qigong, que é uma técnica chinesa, ele recupera a concavidade e libera a dor, ampliando o espaço entre as vértebras. Então eu estou falando aqui para pacientes que não tem um quadro cirúrgico, não tem uma hérnia que já irradia para o braço inteiro, né? Uma protusão discal que já está aí com uma alteração mecânica muito forte. 90% dos quadros não são assim e melhoram, porque esse exercício da cervical eu oriento há 20 anos e ele é espetacular. Mude, se abra, o muro caiu, hoje você conhece, acessa aí o conhecimento da medicina chinesa de forma direta. O que eu estou passando para você agora chama-se método, ordem, ele tem resultado porque ele é seguido integralmente aí antes de Cristo. Uma metodologia clara e precisa que tem que ser seguida de forma rigorosa. Aplique esse método, comece a realizar essas perguntas, observe o resultado e me passe aqui. Isso chama-se tradição, isso chama-se medicina chinesa. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, porque juntos aí, acompanhando cada conteúdo, tenho certeza que vai mudar a sua prática. Se gerou valor para você esse vídeo, comente aqui, se inscreva no meu canal, toque esse sininho que você vai ser notificado sempre quando eu chegar aqui com conteúdo interessante, de valor, para mudar a forma de você pensar, analisar e evoluir. Boa dedicação e muita pesquisa.